Oh, meu Deus, o que que eu fiz? Ah, tá aqui. Tá tudo bem aí? Tá, dá sim. Tá. Já que acho que eu esqueci de gravar também, né? Para variar. Se você quiser Eu já gravar. coloquei já pra gravar. Ah, obrigada. Boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Hoje nós vamos dar continuidade aos capítulos, né, que a gente está lendo do livro Pensamento e Vida. Então, no capítulo 13, intitulado Filhos, né? Então, se você perdeu alguma outra palestra, não tem problema, porque não é, como são temas muito gerais, elas não têm uma sequência no livro, ok? E as palestras também, elas ficam disponíveis no canal do YouTube do Centro Espírita, tá? Então, apesar da gente falar um pouco sobre filhos, né, quem fala aqui diante de vocês é uma pessoa que está aprendendo, né, a ser mãe e a ser filha também, né? Então, de nenhum modo essa palestra ela tenta, na verdade, doutrinar, né, as pessoas em relação a como criar os filhos, né? Isso são somente reflexões, poucas reflexões hoje que eu vou trazer para vocês. O que que a doutrina espírita, então, ela, ela pode nos falar, certo? E eu fiquei muito feliz em pegar esse tema, né? E esse tema também não está somente relacionado àquelas pessoas que são pais, né? Até porque, se a gente for considerar a nossa. Se a gente vê o nosso filme evolutivo de todas as nossas reencarnações, a gente vai ver que nós já fomos pai, mãe, todas nelas nós fomos filhos, necessariamente, né? Então, mesmo que você não tenha, quem está assistindo, não tenha um filho, mas você vai servir de exemplo para um teu sobrinho, né? Enfim, um teu primo menor, né? Então, é nesse sentido, quando a gente vê todas as nossas reencarnações, nós já fomos tudo, já fomos pai, mãe, já fomos, em todas elas, nós fomos filhos, né? Independentemente se você não tem filho nessa encarnação atual, né? O importante, na verdade, é a gente se responsabilizar, né? Porque nós somos modelos, né? Para outras pessoas que estão, digamos assim, em formação, né? E no mesmo sentido, os pais que possuem filhos estão sempre aprendendo, né? Principalmente com aqueles filhos que nos dão oportunidade para resgate, né, de alguma ação pretérita que nós fizemos e que nós estamos, então, junto da nossa família, resgatando, nos curando, na verdade. Tá? Então, é nesse sentido que todos são bem-vindos para escutar esse tema. E no início do capítulo, o Emmanuel, então, ele nos fala: nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Então, o Emmanuel, ele nos convida a ter a esse conhecimento que, apesar de nascer uma criança e que ela vai se desenvolver cognitivamente, emocionalmente falando, ela tem toda uma bagagem,
do espírito, né? Então, toda aquela bagagem moral dela, ela é antiga, porque todos nós que estamos aqui hoje somos espíritos antigos, né? Então, tivemos muitas reencarnações anteriores, como já comentei, em que numa delas eu posso ter sido uma mãe amorosa, numa outra um pai carrasco, num outro um filho um problema, numa outra um filho que ajuda os seus pais. Então, isso já vem com a criança, como nós vimos nas palestras anteriores, falando sobre berço e família. Então, a criança, ela tem toda essa bagagem de vivências passadas, e que nós sabemos que não é a nossa inteligência que nós passamos de uma vida para outra, mas sim a nossa bagagem moral, né? São as nossas ações para o bem, né, ou para o mal, que vão ficar, então, gravados na nossa consciência. Então, nós temos que ver que essa criança, apesar, né, do Emmanuel falar que receberá os reflexos de pais e mestres, ela possui uma individualidade antes do nascimento nesse plano. Então, não sabemos se vamos ter dificuldades de educação nesse sentido, né? Assim como eu, como filha, vejo que eu não posso também olhar para os meus pais e, na verdade, ficar com um sentimento de rancor porque eles não me deram amor suficiente ou não me deram condições materiais suficientes, porque uma pessoa dá o que ela não tem é impossível. Né? Então, nesses dois âmbitos que a gente vai falando a noite de hoje. E ele fala uma coisa muito importante, que eu vou falar várias vezes também, no decorrer da palestra, que esses reflexos, né, dos parentes, pode ser pai biológico, pai de amor, né, um pai adotivo, né, então, eles vão imprimir na criança as imagens e elas vão acolhendo aquelas imagens durante o desenvolvimento, o pleno desenvolvimento dela, tá? E que a psicologia, a pedagogia, né, fala muito melhor do que eu, que sou leiga no assunto, que influenciam, então, a existência inteira desse ser, desse novo ser que está chegando, né, numa nova casa. E o Emmanuel continua, e que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Então, o que ele nos quer dizer? Né, que, e daí eu coloquei essa imagem que eu achei interessante, que a criança, na verdade, no início do desenvolvimento dela, no plano físico, é claro que ela vai seguir o modelo, né? Então, essa patinha aqui, ela tá tudo certo, ela tá né, na faixa de pedestre, né? Deve ter esperado o sinal verde acender para ela passar com a prolezinha dela. Então, é nesse sentido, né, que a voz e a ação prática, elas vão, o quê? Elas são, na verdade, forças magnéticas que vão induzir a ação dessa criança, né? Então, tudo que a gente imprime numa criança é o que a gente tem no nosso coração, é o que a gente tem no nosso pensamento, né? Então, isso pode ser
transformado para a criança em forma de amor, né, ou em forma de violência, né, isso vai depender do quê? Do nosso conteúdo, do conteúdo dos mestres, dos pais desse indivíduo, né. E essa criança, à medida que ela for crescendo e se desenvolvendo, é claro que a individualidade dela, né, o comportamento dela vai, então, ficando um pouco mais claro para os pais, se é uma criança, né, que é altamente, enfim, vingativa, ou que quer o bem de todos. Então, isso também sofre influência desse magnetismo indutivo desses pais que acolheram essa criança. Lembrando que em palestras anteriores, né, foi comentado aqui também que a gente precisa lembrar que quando a criança chega, né, naquela família, houve todo um planejamento reencarnatório para ela. Então, isso já vem desde o plano espiritual. Então, tudo é pontuado com um objetivo certeiro, né? Então, esses laços que nós criamos quando vivemos em família, eles não são à toa, eles têm um propósito, e esse propósito é nos regenerar nesse mundo. Nós estamos aqui, então, na Terra para a prova, né? E quando nós temos modelos como essa patinha aqui, né, aqueles modelos que nos induzem ao bem, a conduta correta e uma conduta pautada no amor ao próximo, né, na benevolência, na caridade, isso, isso leva a criança a ter um parâmetro muito bom para ela conduzir a caminhada dela. Porém, isso não quer dizer que dessa fileirinha aqui, numa mesma criação, um desses filhotinhos aqui, ele pode querer, obviamente, pegar e dar uma arrancada aí e atravessar com a rua com um sinal fechado, né? Ou seja, transgredir, na verdade, algumas condutas que não são típicas dessa mãe ou desse pai, ou desse tutor, né, dessa criança. Então, mais uma vez, isso depende do quê? Isso já depende do individualismo, né, desse ser, tá? E daí o Emmanuel, ele faz uma comparação muito interessante, né? Ele fala que a mente infantil, e daí eu trouxe essa máquina fotográfica, né? A maioria das pessoas que devem estar aqui devem ter mexido com alguma máquina analógica desse jeito, né? Então, com o filme que a gente coloca dentro da máquina, né? Esse filme, ele vem claramente sem nenhuma imagem. Então, ele faz essa analogia que a criança, né, a mente da criança, ela é como um filme fotográfico ainda não impresso de imagens. E no decorrer da vida dessa criança, no decorrer da caminhada dela dentro do lar, vai acontecendo as impressões dela, né? Então, nesse modelo de fotografia, de máquina fotográfica aqui que a gente vê, não dá para fazer Photoshop, né? Então, a criança não tem como ela fazer um Photoshop, né? Sendo ainda uma criança, ok? Ela pode até tentar fazer uma mudança, uma edição de imagem na vida adulta, né, num psicólogo, num psiquiatra,
porque dependendo dessa imagem que foi gravada aqui, ela vai precisar de uma ajuda de uma pessoa especializada nisso, né? Então, ele fala o seguinte, que a visão e a observação, a atenção e a meditação da mente da criança é feita por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Então, olha o interessante que ele fala, lentes da alma. Então, não é uma lente, na verdade, a criança, ela é submetida às imagens, mas não as imagens nuas e cruas. Aquela imagem que fica gravada, ela impacta um sentimento por trás, seja de raiva, de alegria, né, de rancor. Então, isso ele não é totalmente estático, né? Essa imagem que a criança vê junto dos pais, né, e que pode perdurar, digamos assim, para a vida da atual reencarnação, ela vem cheia de sentimento. Ela é viva, essa imagem, né? Então, olha a importância que a gente tem como pais ou como tutores de um ser que está em formação ainda, que o seu processo de reencarnação não está ainda completo, né? Nós sabemos que, dentro da doutrina, nós sabemos que o processo de reencarnação, ele se completa com 7 anos de idade. Então, até 7 anos, esse espírito ainda está muito ligado ao mundo espiritual, né? E toda a formação da criança, né, acontece principalmente, né, nos primeiros anos de idade dela. No livro Renovando Atitudes, o Hamed, ele faz o seguinte comentário: quando criança, somos como uma argila frágil ou mesmo um galho verde, prontos para ser modelados ou direcionados pelos nossos pais. Então, à medida que essa criança vai passando, né, a caminhada dela dentro daquele lar, todos nós já passamos, né, por isso, quantas lembranças boas e ruins nós temos dentro da nossa casa, né, então, aquilo impacta completamente a vida desse ser na caminhada que ele tem na vida atual. Desde o nascimento, somos extremamente sensíveis ao ambiente que vivemos, né? Foi o que o Emmanuel também comentou, né? Apesar do ser possuir a tua individualidade, que vem de milênios, há quantos mil anos nós não estamos vindo aqui no planeta Terra, né? Quantas reencarnações nós já passamos. Então, apesar dessa nossa individualidade estar presente, os primeiros anos de vida de um ser, então, que acabou de reencarnar, o único modelo que nós temos somos os nossos parentes, os nossos pais, né? E a partir disso, o remédio continua. Em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente às necessidades dos filhos, porém as deles mesmos. Então, isso é uma característica também muito interessante da gente abordar. Por quê? Porque muitas das frustrações dos adultos, o próprio adulto, ele tenta sanar com a educação da criança, né? Então, se é, por exemplo, um adulto que teve muita dificuldade financeira, né? Talvez dando muito recurso material para essa criança, ele tenta suprir essa falta que esse adulto teve enquanto era um jovem.
né? E, na verdade, é uma coisa que nós precisamos o quê? Nós precisamos construir junto com as crianças que a nossa vivência aqui, ela não é uma vivência puramente para a matéria, mas é para o espírito, né? Então, quem é pai aqui sabe que é difícil a gente ganhar do celular, né, da criança. Então, é uma briga eterna. O celular que tem muito mais diversão, né? Mas a gente precisa dar um limite para esse ser que está em formação, que nem tudo é só diversão, nós temos responsabilidades. Então, nesse sentido, né, o Hamed, ele fala o seguinte, então a gente precisa pensar qual que é a real necessidade dos nossos filhos, das nossas crianças. O que que eles estão precisando para encarar esse mundo? Será que é de um tablet, né, de uma roupa de marca? Ou será que ele precisa, na verdade, de uma condição psíquica e mental para desbravar as dificuldades que ele vai encontrar na vida? Então, nem sempre esse indivíduo ele vai ter um primeiro emprego rápido, nem sempre ele vai tirar nota boa na escola. Então, é preparar, na verdade, mentalmente, né, psiquicamente, um adulto para desbravar esse mundo, mas de uma maneira que seja mergulhada para a nossa vida espiritual e não para a nossa vida material. Então, aí é que está a nossa, entra a responsabilidade dos adultos, dos tutores, desses seres ainda em formação, né, como sendo modelos e guias, né, para nós. Então, o nosso principal guia, porque nós adultos somos ainda crianças espirituais, né? O nosso principal guia é Jesus, né? A gente tem um modelo aí a ser seguido. E juntamente com os filhos e crianças, nós vamos aprendendo o que realmente importa para a gente seguir a nossa caminhada evolutiva. E daí o Emmanuel, no capítulo, no mesmo livro Pensamento e Vida, mas no capítulo denominado Sugestão, o que que ele comenta para a gente? Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Então, na verdade, é um reflexo daquilo que nós temos no interior, os adultos, né? E é aquilo que a gente vai dar para a criança. Eu não vou conseguir dar amor para uma criança se eu não tenho um amor próprio, né? Eu não vou conseguir resgatar isso, né? Então, e de uma certa maneira, é por isso que os modelos vão se repetindo. Então, às vezes, o que nós, como a música fala, né? Nós somos como os nossos pais, porque nós tivemos toda aquela bagagem do pai e mãe, né? Eu tenho a escolha como ser ainda criança de levar aquilo comigo ou não, né? Mas é a referência que eu tenho, é a referência que a criança tem.
Então, é um círculo que vai, né, é um círculo vicioso, né, a partir do momento que a minha educação é uma educação pautada na violência, né, ou pautada na maledicência, né, o modelo que eu posso desenvolver para o meu filho é o mesmo. Isso não quer dizer que eu possa fazer diferente, eu posso, com certeza, né, nós temos o livre-arbítrio para isso. E o Emmanuel continua, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco, aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos, no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Então, é preciso encarar também o ser em formação como sendo um companheiro nosso que veio para resgatar, para reajustar ações pretéritas que não foram muito felizes. Então, é nesse sentido de acolhimento, na verdade, né, que precisamos ter com essas crianças, caminhando junto, porque nós estamos no mesmo barco, né? Nós viemos para a Terra para um propósito, que a gente sabe que é regido pela lei divina, principalmente pela lei de ação e reação. Então, como foi falado também em palestra anterior, né, esses laços que nós temos na atualidade, né, eles foram desenvolvidos, então, ao longo de séculos. Talvez eu esteja dentro da mesma família, reencarnando com espíritos, os mesmos espíritos, há muito tempo, né, para sanar algum débito passado, né, ou para ser exemplo para um outro espírito, que é um espírito afim, né, então é nesse sentido que a caminhada precisa ser entendida dentro do lar. E o Hamed ainda comenta: o sofrimento dos filhos em razão de constantes atitudes inibitórias provocadas pelos adultos que se comportam com excessivo controle e zelo. Então, de uma certa maneira, os adultos, eles podem ter a tendência, né, de serem muito ríspidos, né, de serem muito ditadores, digamos assim, né. E para uma criança entender isso, na verdade, às vezes não faz sentido para ela, né, vai fazer sentido na vida adulta, né. Então, esse controle excessivo, é interessante que os adultos evitem isso, porque você não está criando o filho para você está criando para o mundo, você tá criando para que ele possa absorver tudo aquilo que a vida tem de bom, né? E tem muita coisa boa na vida, né? A própria reencarnação é a oportunidade que nós temos de restabelecer, né, a nossa conexão com o divino. Portanto, deveremos ser cuidadosos na análise de nossas influências paternais junto aos filhos, porque em nome da missão ou da educação filial, não nos é lícito forçar ou distorcer os galhos verdes, impondo-lhes opiniões e decisões. Então, aqui o Hamed traz esse contraponto, que é importante, a gente vai falar mais para frente,
É importante dar o limite desse filho, mas é importante também não massacrar eles com as nossas manias, né, com as nossas crenças até. Né? Então, se minha filha quiser ir ser católica, evangélica, ela precisa seguir aquilo que o espírito dela pede, aquilo que o coração dela pede. Né? Então, é nesse sentido também que o Hamed traz essa frase aqui. Né? Como pais, nós não devemos impor, né, o que achamos correto em determinadas situações, claro. Né? Mas o limite, ele é importante sim, e a gente vai falar mais para frente. O Emmanuel traz o seguinte para a gente, entrando nessa linha de pensamento que foi falado. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos. Então, é claro, né, existem alguns pais que, naquela tentativa de não deixar os filhos sofrerem, né, vão induzindo a pensamentos e a vivências que não são a realidade, que na verdade são puramente ilusão, né, no sentido de que a proteção exagerada dessa criança, né, ou não levar em consideração os erros de comportamento, alguns erros de comportamento dessa criança, quando não tem um freio, isso pode ser muito maléfico para esse indivíduo. Né? Porque se eu, enfim, não der uma alimentação saudável, por exemplo, para uma criança, ela vai desenvolver uma obesidade, né? E todas aquelas outras doenças que estão relacionadas à obesidade. Então, é ótimo ver uma criança comendo batata frita, né, tomar um sorvete, mas é claro que existe um regramento para tudo isso. Né? Então, a criança, ela precisa estar num convívio de uma conduta muito criteriosa, muito acolhedora, mas que não seja totalmente permissível. E daí eu trago um exemplo do livro do André Luiz, que está no livro Os Mensageiros, lá no capítulo 36, cujo título é Mães e Filhos, né? Então, é um exemplo, assim, de uma conduta de uma mãe viúva, né? E esses diálogos, eles estão acontecendo durante a explicação do Evangelho. Então, ela reúne uma vez por semana os filhos, lê um trecho, né, eles leem um trecho do Evangelho e parte para uma explicação desse Evangelho com as crianças, tá? E nesse capítulo, o André Luiz, ele nos fala que é uma família que perdeu o pai, né, e a dona Isabel, que é a mãe, eles possuem uma condição um pouco precária, né, para viver materialmente falando. Então, é uma família que passa fome, né, tanto é que uma das filhas da dona Isabel pergunta, mas na casa do meu amigo tal, mamãe, eles comem 2 vezes por dia, a gente só come uma. Por que que isso acontece? Né? E ela tenta, na verdade, conversar com os filhos, acolher digamos assim, o sofrimento que eles têm, né?
e tentar dar o exemplo de como seguir, né, numa situação que tem falta de comida. Então, a dona Isabel fala para a filha: além disso, vocês devem estar certos de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Então, nesse momento, ela traz, né, um refrigério para a alma dessas crianças, para tentar falar que eles não estão ali sozinhos, que existe uma espiritualidade amiga, incluindo o pai falecido deles, para que haja, então, um certo acalento no coração, né? E assim, ela dá esse exemplo de pura gratidão, que mesmo eles passando por fome, né, ela ensina que nós devemos ser gratos ao pão e à água, porque podia também estar pior, né? Porém, existe um dos filhos da dona Isabel que ele é revoltado, né? Então, ele não gosta dessa situação de privação material, né, que eles vivem. Então, a dona Isabel comenta para ele: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra. Mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da existência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. Então, é claro, né? Esse menino, ele, envolto, então, dessa revolta, né? Dessa raiva com a condição dele, ele vai querer discutir com a mãe sobre isso. E a dona Isabel, desculpa, fala que, na verdade, a pobreza é uma das grandes provações, né? Uma das grandes também tarefas para serem cumpridas aqui na Terra. E ainda, no mesmo capítulo, o Joãozinho, né? Ele dá uma ideia para a mãe de alugar o galpão que eles têm, né? Para ter uma renda, né? E daí a mãe, na verdade, ela não gosta muito da ideia que o Joãozinho deu, porque é justamente o local que eles fazem o evangelho no lar todas as semanas. É um lugar que, é, que está no coração também dela, principalmente, e das filhas, e até do próprio Joãozinho, porque em muitos momentos o pai estava ali presente, fazendo o evangelho juntamente com eles, né? E mesmo assim o Joãozinho, né, fala que não acha que seja uma boa ideia não fazer isso. E daí a Isabel continua: se você insistir, Joãozinho, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Então, é nesse sentido que a dona Isabel, ela, ao mesmo tempo que acolhe, né, os sentimentos e as frustrações dos filhos,
ela também não permite que isso atrapalhe toda a dinâmica de ensinamento, né, desses filhos, para uma conduta reta, né? Então, eu trouxe esse exemplo de conduta dentro do lar. É claro que é um exemplo que nós damos, né, e isso não está restrito, obviamente, à doutrina espírita, ok? Outras doutrinas, né, possuem as suas condutas morais aí vigentes. E o instrutor do trabalho que visita a casa no momento desse diálogo entre a mãe e os filhos, ele comenta que o evangelho equilibra o coração, né? Então, nós sabemos que a prática do evangelho no lar, ela é extremamente importante para atrair boas energias, atrair a espiritualidade, os nossos mentores espirituais, os mentores dos pais, os mentores das mães, os mentores de todos aqueles que habitam naquele lar, né? Então, sempre o Evangelho nos traz esse acalento no coração. E daí o Emmanuel finaliza comentando: é assim que toda criança, entregue à nossa guarda, é um vaso vivo a recarregar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem contudo furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros das nossas próprias obras, né? Então, é nesse sentido que a criação dos mais novos, ela deve ser conduzida, porque a gente sabe que aqui são as nossas provas, é aqui na Terra que acontecem as nossas provas, e que a vida plena é aquela vida no plano espiritual, né? Então, eu finalizo aqui a apresentação, e agora nós passamos para o momento do passe. Então, eu gostaria de chamar todos os nossos trabalhadores, né, e chamar também o Kleber para fazer a nossa meditação, enquanto eu coloco aqui a mão. Fica à vontade, Kleber. Ok, todo mundo me ouve aí? Sim. Ok. Então, eu os convido a fecharem os olhos junto comigo. Vamos nos concentrando em nossa respiração, observando com suavidade o ar que entra, o ar que sai. E à medida que inspiramos, vamos trazendo para dentro de nós frequências de luz, frequências de paz, frequências de harmonia, frequências energéticas de equilíbrio e cura. Sem perder o foco com a respiração. Vamos relaxando o nosso corpo, passando pela região da cabeça, o couro cabeludo, as orelhas, a face, a boca,
a língua dentro da boca, a nossa nuca, os nossos ombros, os nossos braços e mãos. Voltando a atenção para a coluna vertebral. Vamos relaxando toda a musculatura relacionada a ela. Vamos distensionando e relaxando os quadris, as pernas, os pés. Cada vez mais tranquilos e suaves. Vamos nos conectando com esse nosso lado mais sábio, esse lado mais sutil, que nem sempre conseguimos olhar durante o dia. E nessa conexão com esse lado mais sábio, vamos nos permitir conectar com as energias do passe, que nesse momento está sendo operado pelos nossos irmãos e pela espiritualidade amiga. Vamos abrindo o nosso coração para que essa manifestação energética e de cura chegue até nós, nos harmonizando, curando o que precisa ser curado, transmutando energias deletérias, fazendo um trabalho de autotransformação interior, que ele possa se refletir em todos os campos e aspectos da nossa vida. Ainda conectados com a nossa respiração, vamos focar a nossa atenção no primeiro chakra, localizado na base da coluna vertebral. Vamos deixar que dele parta um facho de luz que se conecta com o centro da Terra. Mais precisamente, é um cristal do qual emana toda a energia, toda a força que mantém ativo os processos que regem a vida no planeta Terra. Vamos nos conectando suavemente com essa energia, deixando que ela alimente o primeiro chakra, que ela possa equilibrá-lo, energizá-lo, atuando também nos órgãos, sistemas a ele relacionados. Vamos sentindo essa energia cada vez mais presente, a energia do passe se aliando, se coligando com a energia que vem da Terra e se expande a partir do primeiro chakra. Vamos sentindo cada vez mais forte uma energia de vibração, deixando que essa energia vá aos poucos subindo, alcançando nesse momento o segundo chakra, deixando que ele possa ser energizado, transmutando energias deletérias, fortalecendo esse centro energético tão importante, ligado à nossa criação, ligado à vida. Respirando lenta e suavemente, experimentando um relaxamento cada vez mais profundo. Vamos permitir que essa energia
Alcance agora o terceiro chakra, localizado na região do abdômen. É o chakra da vontade. É o chakra de colocar em prática os nossos desejos, os nossos sonhos e aspirações. Vamos nos conectar com os nossos desejos nesse momento, com as nossas vontades. Deixando que elas possam se articular à energia que recebemos do passe. Que essa vontade também contemple a vontade da autotransformação, a vontade da autocura, a vontade de crescermos e de termos vida em vida e abundância. Sentindo, respirando, indo cada vez mais fundo nessa concentração, deixando que esse estado de presença tome conta do nosso corpo, da nossa mente. Vou deixar que a energia flua agora para o chakra do coração, o nosso quarto centro. É o chakra do amor incondicional. É o chakra que se conecta com o mais profundo de cada um de nós. É o chakra que vibra no amor divino, na manifestação divina sobre a Terra. Cada vez mais relaxados, sem perder o contato com a nossa respiração. Vamos permitir que essa energia flua agora para o quinto chakra. O chakra laríngeo, localizado na região da garganta, trabalha energeticamente a nossa capacidade de nos exprimirmos, de trazermos para o concreto os nossos sonhos, de forma que possamos visualizá-los e deixar que os outros também os visualizem. É o chakra da expressividade. Conectados com essa energia e com a energia do passe que agora recebemos, vamos focar na vontade de exprimir aquilo que temos de melhor, de sermos cada vez mais autênticos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com aquilo que não desejamos para nós. A capacidade de olhar para dentro de nós mesmos. E ao olharmos os nossos irmãos, visualizarmos sempre o que cada um possui de melhor. Cada vez mais relaxados, mais tranquilos, cada vez mais entregues a essa energia que nos abraça, que nos envolve, que não deixa espaço para o medo, que não deixa entrar a angústia, que não deixa entrar a frustração. Vamos permitir que essa energia alcance agora o sexto chakra. É o chakra do terceiro olho, localizado na região entre as sobrancelhas. Conectado com as glândulas pineal e hipófise. Nos permite ver além das aparências.
captar aquilo que os 5 sentidos não conseguem captar. Vamos permitir que ele atue com mais força nesse momento, para que nossos corpos se sutilizem cada vez mais, a ponto de acolher com mais intensidade a energia do passe que agora recebemos. Sem sair desse processo, sempre com suavidade, com tranquilidade. Vamos deixando que a energia chegue agora ao 7º chakra. O chakra da coroa, o chakra mais conectado com a nossa espiritualidade, com a nossa fonte originária, a razão primeira que explica o nosso existir. Vamos permitir que esse centro se abra. E a energia que vem da Terra, que se articulou com cada um dos 7 principais chakras, possa se abrir, conectando-se nesse momento com uma estrela que já está presente logo acima de nossas cabeças. Deixemos que essa estrela se apresente com a cor mais adequada ao nosso momento pessoal, ao tipo de cura que necessitamos, a cor mais relacionada aos aspectos emocionais que precisamos trabalhar, refocar. E uma vez conectado com essa estrela, nos conectamos com a energia que vem do céu. Somos unos com o universo nesse momento, conectados com a Terra e sua matriz energética, conectados com a energia que vem do céu. E sintonizados com a energia do passe. Vamos permitir que essas 3 energias possam se coligar no nosso ser, nos harmonizando profundamente, levando-nos a um espaço de presença, no qual só predomina a paz, a luz, a harmonia, a cura, o entendimento, o amor. Vamos, por alguns momentos, silenciarmos, apenas observando esse momento. Vamos voltando suavemente ao nosso corpo, à nossa respiração. E vamos procurar uma forma de agradecer ao universo, de agradecer à espiritualidade amiga por esse contato tão generoso que nos trouxe energias de luz, de amor, de paz. De autoconhecimento. Vamos dizendo um obrigado dentro de nós mesmos. Ao mesmo tempo, vamos deixar que essa energia se amplie e se expanda. E que nesse movimento expansivo, ela possa alcançar todos os recantos da Terra.
que ela possa adentrar na mente de cada um dos nossos irmãos que cumprem nesse planeta o seu processo encarnatório. Vamos deixar que, pelo menos por hoje, ela seja uma semente e que gradativamente irá germinando, podendo transformar a Terra como um todo. Vamos respirar profundamente, com bastante suavidade e presença. Vamos sentindo o nosso corpo. Podemos mover os dedos das mãos. Podemos mover os dedos dos pés. E nesse espírito de gratidão, pela conexão com a qual fomos contemplados, vamos abrir os olhos para esse novo momento. Assim seja. Obrigada, Kleber, pela linda meditação. E nós nos despedimos agradecendo a participação de todos vocês. Participação energética. Que todos possamos ter uma excelente noite de sono. Fica com Deus, todos vocês. Amém. Gente, boa noite, boa semana para todo mundo. Boa noite.